Ei, meu nome é Igor e bem-vindo de volta ao meu canal do YouTube. O vídeo de hoje é a terceira aula de costura em que eu ensino vocês a costurar peças belíssimas com acabamentos maravilhosos, utilizando único e exclusivamente uma máquina reta caseira. Na aula de hoje vocês vão aprender a fazer essa saia bem longa, como vocês podem ver, que é uma saia com pregas frontais, cós anatômico pespontado por fora, zíper invisível, costura francesa e bainha de 2 viras. Essa é a parte da frente da saia e essa daqui é a parte da sua costas. Então, sem mais delongas, bora logo pro vídeo! Então, gente, pra começar, vamos fazer um tour pelos nossos moldes, né? Eu também já cortei o tecido bonitinho. Então, o nosso primeiro molde, e o que vai dar a característica principal da nossa saia, que é as preguinhas, né? Ela tem 2 preguinhas em cada uma de suas laterais. E o molde mostra isso bem direitinho aqui pra gente, né? Essa prega, ela é dobrada aqui em cima, costuradinha, e aí ela fica solta pra baixo. Tal qual fica essa daqui. Então, ela tem 2 pregas em cada lateral. O molde, ele é cortado na dobra, porque aí ele não tem a costura no centro, né? Apenas as preguinhas que são dobradas. Em seguida, temos o molde das costas, que ele é também cortado na dobra, porque o zíper ele vai vir na lateral direita da saia. Então, ele também é cortado na dobra do tecido, e aí ele sai inteiriço desse jeitinho aqui, ok? O último molde é o molde do cós anatômico, que ele é um cós um pouquinho maior, né, mais grossinho. E aí ele tem a sua costura na lateral direita, na parte da frente. E aí a gente corta ele 2 vezes ou um par, né? Se tiver diferença de lado certo e lado avesso. Então temos aqui um corte. E você, se quiser, você também pode cortar aí uma vez sem margem de costura na entretela. Eu não estarei entretelando, porque eu tô usando um crepe que é um pouquinho mais encorpado. Mas se for de seu desejo, você pode colocar aí uma entretelazinha. Então nós vamos para a nossa primeira etapa aqui, que vai ser começar, gente, fazendo nossas pregas na parte da frente. Então nós temos aqui o nosso tecidinho. E as pregas, elas ficam em ambas laterais. E aí você tem que lembrar de marcar certinho com um piquezinho, né? Que eu marquei com pique e também com a caneta, para onde vão essas pregas e nós vamos alfinetá-las. Esse modelo, as pregas, elas estão em sentido para o centro, mas você pode costurar para lateral, enfim. Então a gente vai colocar, a gente vai pegar esse piquezinho, e a gente vai trazer ele para cá. E a gente vai colocar aqui um alfinetezinho. E aí, como as pregas elas ficam uma bem coladinha do ladinho da outra, essa daqui ela vem pra cá, que é exatamente 1 centímetro de distância do término da prega anterior. E aí, a gente vai fazer uma costura bem rente aqui, só pra prender as pregas, né, nos seus respectivos lugares. E aí elas vão ficar costuradas aqui e soltas aqui. Aí eu alfinetei dos 2 lados pra vocês verem. E aí aqui em cima ela vai ficar assim, desse lado, também com preguinha. E agora a gente vai lá pra máquina de costura fazer esse processo. Essa costura do fechamento da prega, ela precisa ser menor a 1 centímetro, que é a margem de costura, porque se ela for maior, pode ser que ela apareça no final. Gente, nós já costuramos nossas pregas, né? Então elas estão aqui bonitinhas, bem sentadinhas. Só que agora, o que que eu quero? Eu quero que ela fique mais presa até embaixo. Então a gente vai fazer um pesponto nela, que vai ser um pesponto que vai prender bem a sua prega bem aqui na bordinha, porque ela vai ficar presinha e aí depois que ela vai ter uma aberturinha. Então a gente vai pegar uma canetinha mágica, tá, gente? Tem que ser essas que apagam com o ferro de passar. Uma fitinha métrica. E aí você vai descer a quantidade que você quer, né? A gente vai marcar assim a finalização, o ponto final dessa preguinha. E aí eu acho que eu vou fazer com 7 centímetros, talvez. Eu acho que eu vou fazer com 6, porque tem 1 centímetro de costura aqui. Então eu vou marcar 6 centímetros no finalzinho de cada uma dessas preguinhas, para todas ficarem com o mesmo tamanho. Para eu me certificar
que vai ficar todas elas no lugarzinho certinho, eu vou vir com um alfinetezinho aqui, prendendo, né, nossa prega na parte do tecido. Então, eu vou lá na máquina de costura, em cada uma dessas pregas, eu vou vir daqui de cima até a nossa marcação. E aqui eu vou tentar fazer um retrocesso bem suave, pra não ficar tão marcado, mas existe sim um retrocessozinho aqui. Esse aqui, então, fica o resultado das nossas pregas com pespontos, né? Então, a gente tem 2 do lado esquerdo, 2 do lado direitinho. E aí, o nosso próximo passo vai ser fechar a lateral, que não vai ter o zíper. Então, o que que acontece? O nosso zíper, ele vai vir na lateral direita da peça. Então, vamos considerar que essa daqui é, obviamente, né? Essa é a frente. Então, ela vai ficar no corpo com esse lado aqui vai ser o direito, quando a gente coloca na frente do nosso corpo. Então, a gente vai costurar a lateral que não vai ter o zíper, ou seja, a lateral esquerda. Então, colocamos aqui as nossas costas na nossa frente, né? E aí, a gente vai colocar o avesso com o avesso. Porque a gente vai fazer uma costura francesa, né? A gente vai costurar avesso com avesso, meio centímetro, e depois direito com direito, 1 centímetro, porque eu deixei 1,5 centímetro de margem para a costurinha francesa. Então, bora pra máquina, que essa costura francesa vocês já sabem fazer, que eu já ensinei na aula 1 e na aula 2. Recapitulando, primeiro nós colocamos o tecido do avesso com avesso, fazemos uma costura de meio centímetro apenas, então nós vamos refilar o excesso desse tecido, e aí depois fizemos uma costura com direito, para fazer assim, então, o embutimento, fazendo uma costura francesa bem limpa e bonita. Aqui nós temos, né, as nossas pregas, aqui na nossa lateral esquerda da saia, nós fizemos a nossa costurinha francesa, que ela é uma costura muito usada para aquelas pessoas que não têm a máquina de overlock, e aí faz aí um acabamento embutido, que fica muito mais limpo até do que com a over. Do lado direito da saia, nós vamos ter o nosso zíper invisível, que a gente vai fazer daqui a pouco, porque primeiro a gente vai preparar o nosso cos. Eu tenho aqui o meu cos anatômico, e aí ele vai ser costurado de uma forma, né, que ele vai ser costurado assim. E aí aqui vai ficar o zíper. Então, nós temos que costurar, né, direito com direito. Nós vamos fazer uma costurinha de 1 centímetro aqui na parte de cima, apenas. E esse 1 centímetro que nós vamos costurar, a gente vai depois abrir e jogar para um dos lados, né, que é o lado que vai ficar pro forro, um pesponto bem aqui, jogando para as costas. Não é nada de diferente, a gente fez esse mesmo acabamento nas últimas 2 aulas também, então bora lá pra máquina. Após a união do cos frente com forro, vai ficar assim. E nós vamos pespontar jogando a costura para o lado que você escolher como o forro. Esse pesponto ele é bem rente, mas tem que ser bem feito com cuidado para não ficar torto. Então eu vou mostrar pra vocês como que fica o cos, né, certinho. Esse lado aqui vai ser o lado que vai ficar pra fora, né? E esse aqui seria o lado do forrinho, que vai ter o contato com a pele. E aí, esse pesponto, ele foi feito justamente pra ficar bem assentadinho, não ficar uma coisa meio... que ficar o forro vindo pra fora, sabe? Essa parte daqui de fora que a gente vai costurar na saia. Mas, primeiro, nós vamos vir aqui pra nossa saia. E aí, desse lado aqui, nós fizemos uma costurinha francesa, certo? Porém, esse outro lado não vai ter costura francesa, que é o lado do zíper, por motivos de... é o lado que vai vir o zíper.
Então, teria alguns acabamentos que a gente poderia colocar, um deles é o de viés, mas eu vou estar recorrendo ao meu amadíssimo mini zigue-zague, que nós já usamos nas outras duas saias também. Então, ele vai vir dos dois lados, de cima até lá embaixo, e aí a gente vai fazer antes de colocar o zíper. Então, bora lá! Após a gente finalizar o nosso cos, chegou a hora, né, da gente colocar o nosso cos na nossa saia rosinha. Então, como eu falei, essa parte do cos, ela vai ficar assim, com o pesponto pra dentro. Nós vamos costurar essa partezinha aqui de fora na saia, direito com direito. Então, a gente vem aqui com o cos direito com direito. E aí eu gosto de colocar alguns alfinetes pra facilitar na hora da costura. Então, a gente vai fazer aqui uma costurinha de 1 centímetro de margem. Agora a gente vem com uma costura de 1 centímetro. E aí o cos vai ficar assim. Bora pra máquina. O próximo passo é a gente colocar o zíper. E o zíper invisível, gente, ele é facíssimo de fazer. Eu já ensinei colocá-lo nas últimas aulas, né? Então essa já é a terceira aula em que eu estarei ensinando você a colocar um zíper invisível. Então vamos lá. Nós temos aqui um zíper invisível, né? Totalmente funcional. Esse daqui, se eu não me engano, é o de 20 centímetros. E aí, nós vamos colocá-lo que no final ele vai ficar com essa posição aqui, né? Abrindo e fechando. Eu gosto sempre de colocar um lado e depois colocar o outro, porque aí eu marco essas linhas de costura para baterem com a caneta mágica. Então, para costurar esse lado aqui, a gente inverte ele, coloca o ganchinho de plástico que ele tem bem aqui em cimazinha, bem rente aqui a costura de união entre os cós, não é no pesponto, é a costura de união. E aí a gente vai alfinetar. Após a gente colocar esse lado, a gente vem, coloca o outro lado ao contrário. Vou colocar aqui só alguns alfinetes para demonstrar. E aí, quando o zíper ele é costurado, ele vai fechar certinho. Então, a gente precisa inverter eles para colocar na saia. Eu sempre gosto de usar o calcador de uma perna só para colocar o zíper, né? Assim a agulha consegue chegar bem rente aos dentinhos dele. Após costurar ambas as laterais do zíper, nós vamos fechar a lateral que fica abaixo do zíper. Então, com uma costura de 1 centímetro, nós vamos fechar essa costura, que vai travar o zíper no finalzinho, nessa costura de união. Agora que nós já temos o nosso zíper colocado e a nossa lateral costurada, né? A gente vai embutir a pontinha do nosso zíper. Para isso, nós vamos virar do avesso. E aí, a gente quer tampar, né, essa pontinha. Então, o que a gente vai fazer? Vou colocar assim pra ficar mais fácil. A gente vai jogar essa pontinha pra dentro, cobrir com a parte do forro, essa parte aqui do zíper, ó. Joguei pra dentro, cobri. E nós vamos fazer uma costurinha bem rente ao zíper. O mais rente que você conseguir. Também com o calcador de um pezinho só. E essa costura, ela é meio que tátil, né? Você vai olhando com o dedo, vai sentindo, vai fazer uma costura até aqui embaixo. Nota-se que nós temos aqui essa sobrinha de tecido, que é a nossa margem de costura. Então, ela vai servir para embutir depois o embutimento inteiro do cos. Então, primeiro a gente vai fazer essa parte. Vou colocar aqui um alfinetezinho.
E a gente vai fazer isso dos dois lados. E aí, quando finalizar, essa parte, ela vai ficar só com os dentinhos do zíper pra fora. Aí, fechando o nosso zíper, o nosso embutimento ele vai ficar assim, né? Aqui dentro, ó, com um acabamento maravilhoso. Agora vem a parte mais chata da nossa saia. Não é pôr o zíper. É fechar o cós. Existem várias maneiras de você fechar o cós. Aqui, eu ensinei nos outros vídeos e vai permanecer aqui a minha técnica favorita, que é a do dobra e costura com um pesponto aparente. Eu vou pegar aqui, essa aqui é a parte da frente. Então eu vou fazer uma demonstração em um pequeno lugar. A ideia é, nós temos que embutir essa costura aqui, certo? Então nós vamos dobrar o nosso cós a ponto de que ele cubra essa costura, mas ele não pode ficar puxando muito. Se você puxar muito, fizer uma dobra muito grande, o nosso cós ele não vai ficar retorcido. Então a gente vai dobrar aqui e aí nós vamos alfinetar do lado direito do tecido, né? Do lado de fora. Igor, por que vamos fazer tamanha faceta? Porque vai ser um pesponto que vai ficar aparente. E um pesponto, quando ele é aparente, então vai ter um pespontinho aqui que vai fechar o nosso cós. Essa maneira, eu acho ela fácil. Ela é chatinha de fazer, mas ela é fácil, né? Porque você poderia, por exemplo, fechar com viés, colocar pontos de costura manual invisível. Tem várias maneiras de você fazer isso. Eu gosto dessa técnica porque ela é toda feita na máquina. E eu ensino lá na faculdade pessoal a fazer assim. Bom, então a gente vai fazer essas dobrinhas aos poucos. E aí a gente vai alfinetar do lado de fora. E do lado de dentro, tá vendo? Fica bonitinho. Eu vou fazer no off-camera e quando eu alfinetar tudo eu volto pra mostrar pra vocês. Depois de alfinetar, né, todo o cós, ele vai ficar assim, com os alfinetes certinhos, né? Lembrando que eu vou colocar a parte menor pra dentro da máquina. E a parte de dentro fica assim, com os alfinetezinhos. Então, a ideia é costurar um pouquinho acima da linha de costura de união, só um pouquinho mesmo, de uma forma que fica bem retinho e que pegue essa nossa dobrinha aqui dentro. E a ideia é não deixar o cós retorcido, né? Então, vamos torcer pra dar certo. E quando a gente finaliza o cós, ele fica assim, embutidinho pela parte de dentro, ó. E de fora com o nosso pesponto. Pelo incrível que pareça, deu certo de primeira, né? Então, eu já costurei, passei no ferro para dar uma assentada, ficar bem certinho. E agora, a última parte da nossa saia é o acabamento da barra dela, né? A bainha. No nosso molde, a margem de costura é de 1,5 centímetro. Então, nós temos 1,5 centímetro e depois mais 1 centímetro para ficar uma bainha de 2 viras, né? Sempre saia, calça, vestido, sempre, gente, é uma bainha de 2 viras, tá bom? Então, para finalizar, bora pra máquina fazer essa bainha. Fazer a bainha não tem muito segredo, né? Primeiro a gente faz uma dobra de 0,5 centímetro, costura, né? Que geralmente é na largura do calcador. E depois nós fazemos uma outra dobra de 1 centímetro, aí sim, costurando geralmente por cima da outra costura, né? Pra ficar certinho as 2 viras e ter uma bainha embutida. O maior segredo, eu acho, que é não puxar o tecido, porque aí pode correr o risco da bainha ficar meio retorcida. E agora, nossa saia está completamente finalizada, com a sua boa bainha, cós, zíper, pregas, acabamentos embutidos como sempre, né? Vocês sabem que são os meus favoritos. Essa é a parte da frente, essa é a parte das costas. Recapitulando todos os acabamentos que nós vimos, nós temos as nossas pregas com pesponto, temos o cós anatômico, costura francesa, mini zigue-zague, zíper invisível, ó, cadê ele? Bem visível. Fechamento do cós, né, com embutimento e a bainha de 2 viras.
Então, se vocês quiserem, no futuro próximo eu posso ensinar como fiz a modelagem dessa saia, que é bem tranquila. O modelo de hoje é um modelo bem simples, bem básico, muito facinho de fazer. Então, eu espero que vocês tenham gostado, aprendido a fazer esses acabamentos maravilhosos. E se vocês quiserem, em um futuro próximo, eu posso trazer a modelagem dessa saia. Não se esqueça de deixar o seu gostei, de me seguir em todas as redes sociais, que é Igor Alves em cada uma delas. Um big beijo e tchau!